Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual. Hoje, especificamente aula de matemática, voltamos na ativa com a matemática e nós vamos falar de PA e PG, progressão aritmética e progressão geométrica. Nós vamos mostrar para você como que essas sequências, né, que são de suma importância no estudo da matemática do dia a dia aí, parece que é uma coisa fora da sua realidade, mas as sequências de progressão geométrica e progressão aritmética são usados em vários conceitos do nosso dia a dia. E vamos dar essa percepção a você. E de que forma que nós podemos enxergá-las, né? Percebê-las como função. Né? Porque às vezes o professor passa lá a sequência, tal, etc., e vai fazendo as continhas e não faz uma exploração mais sensata, mais construtiva a respeito dessas sequências. Até mesmo os livros didáticos convencionais não exploram isso. E nós vamos mostrar para você que ela pode ser escrita como uma função, tá certo? Então, dando início à nossa aula, tá? Progressão aritmética. O que é progressão aritmética? Definição. O aluno acha que matemática é só fazer conta, não precisa ler, não precisa saber das coisas, não precisa ter uma leitura minuciosa, né? Das definições, dos axiomas, dos teoremas, tem que ler, alunos. Vamos lá, ó. Chamamos de progressão aritmética, PA, né? Abreviado aqui PA, né? A toda sequência somando, onde? Voltando, vamos voltar, ó. Chamamos de progressão aritmética, PA, a toda sequência onde somando uma mesma constante R a cada termo, obtemos o termo seguinte. Esta constante R é denominada de razão. Pois é, estudantes, razão. Então, vamos colocar uma sequência aqui, né, de números, tá certo? E eu vou colocar aqui o primeiro número, o número 3, correto? Maravilha, o número 3. Aí, eu coloco, pós esse número 3, para a gente desenhar, eu coloco o número 7. Maravilha, até aí tudo bem. Pós número 7, eu coloco o número 11. Pós número 11, eu vou colocar o número 15, 19, 23 infinitos, correto? Essa é uma sequência numérica. De acordo com a definição, né, ele diz o seguinte: existe uma constante, um valor fixo, constante em matemática é um valor fixo, que somado a cada termo eu obtenho o termo seguinte. Então, se nós olharmos para essa sequência de números que eu coloquei aqui como exemplo, o 3 é o primeiro termo, então esse não significa nada. Mas do 3 para o 7, eu tenho o 3 mais 4, não é isso? Do 7 para o 11, eu tenho o 7 mais o 4. O 11 mais o 4 é o 15, ó, que é o quarto termo. O 15 mais 4 é o 19, que é o quinto termo, e assim sucessivamente. Então, definição. Ó, o que é PA? Chamamos de progressão aritmética a toda sequência onde somando uma mesma constante, R, né, no caso ali no termo geral, a cada termo obtemos o termo seguinte. Então, quem é a minha constante R? A minha constante R é esse valor 4 aqui, ó. Eu vou somando 4 e ela vai percorrendo de 4 em 4. Ah, professor, então quer dizer que a sequência dos números naturais, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, é uma progressão aritmética, porque razão 1 está indo de 1 em 1? Exatamente. Ah, então dos números pares, que vai de 2 em 2, 0, 2, 4, 6, 8, também uma progressão aritmética? Corretamente. Tá certo? Então, tudo aquilo que tem uma sequência lógica crescente ou decrescente, somando uma razão constante, um valor constante, é progressão aritmética. Então, de acordo com a definição, né, nós temos as taxas constantes aqui, né, de somatória, que eu vou somando a cada termo e vou obtendo o termo posterior. É claro, estudantes, que eu posso ter isso, certo? Vamos pegar o número 100 aqui, primeiro termo. Eu posso ter isso de forma decrescente, ó. Tá
vendo, ó? Ó. Eu posso ter isso de forma decrescente. A minha razão ali, ó, é um termo negativo. Como assim, professor? Uai, eu tenho 100, que é o primeiro termo. Para eu obter o 95, eu vou pegar o 100 e somar com menos 5. Eu vou pegar o 95 para obter o 90 e somar com menos 5. Tá certo? E assim sucessivamente. Uma das coisas que o aluno ele não entende nas 4 operações básicas da matemática, né? As 4 operações elementares, aí, subtração, adição, divisão e multiplicação, é quando aparecem números negativos. Eu aconselho você, estudante, sempre colocar vírgula, sempre colocar entre parênteses os números negativos. Aqui, nós estamos decrescendo, não é que eu estou tirando 5, na realidade eu acabo subtraindo 5, mas a operação elementar é de adição, eu estou adicionando menos 5 em cada termo. Essa é a operação elementar que está sendo feita aqui, tá certo? E a PA passa a ser decrescente, né? Porque ela tem essa razão em negativa. Então eu posso afirmar aqui agora, ó, para vocês que se R maior que 0, então temos PA crescente. Certo? Podemos escrever isso aqui. Se R menor que 0, então temos a PA decrescente. Aí, alunos, para quem não gosta de escrever, evoluir bastante, né? Escrevendo bastante, tá certo? Ô, professor, legal. Então quer dizer que, por exemplo, eu posso chegar aqui, professor, e calcular o 20º termo da PA, né? Basta eu ir somando, né? 4, quando chegar no 20º, eu tenho o 20º termo. Pois é. Aí eu pego para você o 1000º termo. Eu peço para você o 1000º termo. E aí? Você vai até 1000? Não, alunos, para isso que existe matemática. A matemática, ela veio para facilitar nossas vidas. Ela não veio para complicar. Ai, professor, quem que inventou isso? Não inventou, ninguém inventou nada. Certo? Isso já estava no inconsciente coletivo. O homem só descobriu as coisas, entendeu? O universo, ele já tinha tudo isso em nossas cabeças, nós só codificamos, tá certo? Então vamos lá. Ô, professor, então como é que eu posso expressar essa fórmula matemática, né? Essa fórmula matemática aí que o senhor diz aí que tem para poder calcular qualquer termo. Primeiro, toda a sequência tem uma representação de termos no termo geral, tá? Quando eu falo geral, a gente tem que usar letras, x, y, z. A gente não usa isso na função? F de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Isso é uma fórmula geral para uma função quadrática que tem um determinado comportamento no grafo, não é? A PA não é diferente. A progressão aritmética, ela tem o A1 como primeiro termo, A1, certo? A2, segundo termo, A3, terceiro termo, A4, quarto termo, A5, A6. E aí eu vou ter a n para representar um termo qualquer. E a n mais 1, o sucessor dele. E assim sucessivamente, indo para o infinito. Aqui n mais 1, alunos, ó. Correto? Aqui, ó. N mais 1. Certo? Ô, professor, então, mas isso aí é o jeito de representá-la na forma geral, né? Com letras e tudo mais, né? Isso. Agora, como que eu construo essa fórmula? Através da lei de recorrência, tá? Então vamos fazer a lei de recorrência. O A1 é igual ao A1, né? Então, o primeiro termo é sempre livre, é 100. Se eu fosse, eu não tenho que somar uma taxa constante, um R constante? Sim, mas ele sendo o primeiro termo, ninguém somou nada a ele. Assim, ele existe por ser o primeiro termo, correto? É o ponto inicial, então ele vale ele mesmo. O A2 aqui, ó, vai valer o A1 mais essa taxa constante R. Não é verdade? Olha lá, A1 mais a taxa constante R. Aí eu obtenho o A2. Então o A2, ó, é o A1 mais a taxa constante R. No caso aqui, 4. Nesse caso aqui, ó, menos 5. Olha o A2 aqui, olha o A2 aqui, ó. Tá certo?
Aqui 4, então 3 mais 4 dá 7, está aqui. 100 mais menos 5 dá 95, está aqui, ó. Correto? Quando eu pego o A3, eu vou pegar o A3, quem é o A3? É o A2, 7, mais essa taxa constante, A2, 7, mais, aqui ó, no caso aqui A2, né, é o 7, mais essa taxa constante 4, então aqui A2 mais R. Só que o A2, olha aqui alunos, o A2 ele já é 1 mais R, ó, A1 mais R, correto? Então, eu posso escrever o A3 sendo o A1 mais R, 2R. Maravilha. Tá entendendo? Estou pegando cada termo no termo geral e somando o R. Então, quem vai ser o A4? O A4, ele é resultado do A3 mais essa taxa constante R. Não é verdade? Essa taxa constante R. Mas esse A3, ele já é 1 mais R. A1. Opa, espera um pouquinho. Vamos fazer bonitinho. É o A1 mais 2R, não é? O A3, olha lá. Ó. Mais esse R aqui. Então, A1 mais esse, 3R. Maravilha, maravilha. E o A5, professor? Então quer dizer que o A5 é igual ao A4 mais R, verdade. Pego o A4, somo o R, eu tenho o A5. Mas o A4 ele já vem escrito como sendo A1 mais 3R mais R, correto? Isso vai nos dar o A1 mais 4R. Beleza? Maravilha, hein, professor? Quer dizer que o A6 vai ser o A5 mais R. O A5 é o A1 mais 4R mais R, lei da recorrência. É o A1 mais 5R? Sim. Nossa, professor, então quer dizer que se eu for aqui, ó, e colocar o A20 aqui, o A20, né? O A20 aqui, vamos fazer uma analogia. Ó, quando aqui é 6, aqui é 5. Quando aqui é 5, aqui é 4. Quando aqui é 4, aqui é 3. Quando aqui é 3, aqui é 2. Quando aqui é 2, aqui é 1. E quando aqui é 1, aqui é 0 vezes R. Nossa, então aqui no A20, professor, eu posso escrever sendo o A1 mais 19R. Exatamente. Exatamente. Ou seja, os termos da progressão aritmética seguem uma ordem comportamental, eles se comportam de uma determinada maneira. Ah, professor, então quer dizer que eu posso chegar e colocar AN, quando aqui for N, eu fixo o A1, né, que é o primeiro termo, porque senão, o aluno, se nós não termos uma constante, no caso aqui é constante R, e o A1 como taxa fixa, valor inicial. Eu toda hora vou ter que colocar um termo aqui, ó. Por exemplo, imagina eu calcular o A20 com o A19 aqui. Mas quem é o A19? Eu não tenho. Correto? Agora, a taxa, o primeiro termo sempre é conhecido na maioria das vezes. Ou algum termo, outro termo aí adicional. Correto? Então aqui, ó, vou poder fazer a N mais sempre aqui, se aqui for 20, aqui é 19. Se aqui for 30, aqui é 29. Se aqui for 100, aqui é 99. Se aqui for 50, aqui é 49. Então, se aqui for N, aqui vai ser N menos 1 vezes R. Tá aqui, ó. É dessa recorrência que nasce essa fórmula. Então, nós podemos dizer que o termo geral da PA é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, termo geral. Maravilha, termo geral. Nossa, professor, que legal, hein? Quer dizer que o R, ele influencia. Ô Luiz Caio, então, isso aqui tá com cara de uma função afim. Não é? À medida que muda esse N aqui, ó, vai mudar os valores. Será? Vamos usar aquela progressão ali, ó. Vamos pegar aqui, ó. Quais são os valores delas? Olha só. Ela tem valor, a sequência 1, 2, 3, 4, certo?
O 1, esse 1 aqui é o primeiro termo, tá? Ó, primeiro, segundo, terceiro termo. E lá eu tenho 3, 7, 11, 15. Quando você tem valor 1 no M, que é o A1, ó, aqui, ó, A1 igual a 3, A2 igual a 7, A3 igual a 11 e A4 igual a 15. Tá aqui. Significa que quando o N, esse N aqui, ó, for 1, o valor é 3. Quando esse N aqui for 2, o valor é 7. 3, o valor é 11. 4, o valor é 15. Nossa, professor, então nós podemos dizer que a PA é uma função de números naturais 1, 2, 3, 4 para números reais. Aqui eu posso obter valores reais. Correto, exatamente. É uma função. Que tipo de função? Uma função afim, alunos. Nós podemos dizer que uma função afim, ó. Só para você ter uma ideia. Aqui, ó. 19R A1 mais 19R, certo? É o tipo da função f de x igual a x mais b. Tá certo? Uma função afim. Aliás, toda função afim, ela tem um segmento de progressão geométrica, né? Uma sequência de geométrica, não, perdão. Um segmento de progressão aritmética. Conseguir entender a lei da recorrência, como se chega. Se você esquecer a fórmula, professor, qual que é a fórmula? Se você esquecer a equação matemática que gera o termo geral, faz a recorrência. Começa A1 igual a 0, brinca. A1 é igual a mais R, o A2 é igual a 1 mais R, o A3 é A2 mais R, mais o A2 é A1 mais R, que vai me dar A1 mais 2R. Vai fazendo essa brincadeira de recorrência como nós fizemos aqui. Que aí já vai dar para você ter uma noção, né, de montagem de recorrência de sequências. Saiba que a progressão aritmética e a geométrica são as duas principais que se estudam no ensino médio, que se exploram no ensino médio, porque elas são extensão de função. Lembra que nós estamos estudando só funções, não logaritmo, função trigonométrica, função afim, função quadrática, correto? Ela é uma extensão de função, do estudo das funções. E são as duas principais sequências abordadas. Existem outras sequências? Existem infinitos tipos de sequências matemáticas, alunos. Temos sequência de Fibonacci, temos as séries de Taylor, né? Nós temos as séries de Maclaurin, certo? Ou seja, nós temos infinitas tipos de sequência que pode ser explorado matematicamente, correto? Maravilha! Então agora, só com esse feedback aqui, nós vamos fazer 2 exercícios básicos, tá? Para você aprender a trabalhar com a progressão aritmética. Próxima aula, propriedades da progressão aritmética, soma da progressão aritmética, depois progressão geométrica, propriedade, soma e fechamos com a revisão nossa de 5, 7 exercícios para você aprender a trabalhar com as sequências, tá certo? Vamos lá, vamos aos exercícios, vamos lá? Bom, agora nós vamos resolver 2 exercícios básicos, né? Um com resolução de problemas, outro com uma complexidade um pouquinho maior. Ô estudante, não pensa que a coisa vai ser moleza para você não, tá? Vai achar que os exercícios de vestibulares aí no geral tá trazendo a PA, dado uma PA 2, 3, 4, 5, calcule o 30º. Não é assim, os problemas eles vêm com uma complexidade maior. Então, você vai treinando exercícios mais fáceis para que você possa ir ampliando aí sua capacidade de raciocínio. Porque matemática é raciocínio, não é conta, tá? Então, vamos lá, ó. Num programa, ó, aqui, num programa de condicionamento físico, uma pessoa começa correndo 300 metros num dia, 400 metros no dia seguinte, 500 metros no próximo dia e assim sucessivamente até chegar aos 2 km por dia. A partir de que dia ela estará correndo 2 km por dia? Então, faz a sequência. Ó, ela corre 300, depois 400 metros, 500 metros, aí vai ter uma sequência de números aí,
até chegar nos 2 km por dia, que representa 2.000 metros. Vamos ler novamente? Num programa de condicionamento físico, uma pessoa começa correndo 300 metros num dia, 400 metros no dia seguinte, 500 metros no próximo dia e assim sucessivamente, tá? Sucessão. Até chegar a 2 km por dia, tá aqui. A partir de que dia estará correndo os 2 km por dia? Que dia, por exemplo, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, que dia que é esse? Quando você não sabe matemática, esse aqui você sabe que é o A1, esse aqui você sabe que é o A2, esse aqui você sabe que é o A3, esse aqui vai ser o AN, correto? É o AN. Mas ele é o 20º termo, ele é o terceiro termo, ele é o quarto termo, ele é o quinto termo, não sei. Nós vamos ter que calcular para saber. Então ele quer o N, o valor de N, tá certo? Então você sabe que AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Correto? Esse é o termo geral dito na abordagem anterior a essa. A razão, quanto que é a razão, alunos, é a diferença do primeiro, a diferença do segundo para o primeiro, do terceiro para o segundo, do quarto para o terceiro e assim sucessivamente. 400 menos 300 dá 100, 500 menos 400 dá 100. Maravilha. Correto? Então, isso significa que quem é meu AN? O meu AN vale 2.000, ó. Expressão matemática, ó. Equação matemática normal. Por isso que eu não gosto desse conceito de fórmula, tá? É um conceito muito, assim, de quem faz decoreba. Mas vamos lá, vezes 100, ó. Substituir, ó, veja bem. O meu AN é 2.000, o meu primeiro termo é 300, N menos 1 tá aqui, o N é o que eu quero achar, vezes 100, 100 é a minha razão. Pronto, agora é o algebrismo. 2.000, ó, eu aplico distributivo aqui, eu fico com 300 mais 100N, né? Mais 100N menos 100, correto? Maravilha? Esse 300 menos esse 100 vai dar 200, vai passar para lá 1.800, igual a 100N. Isso implica, corta 2 zero aqui, 2 zero aqui, que meu N, ou passo 100 dividindo, do jeito que você quiser achar, é igual a 18. Esse aqui é o 18º termo. Então, esse A aqui é o A18. Então, a partir do 18º dia, né? 18º dia que ele vai estar percorrendo 2.000 quilômetros na caminhada por dia. Tá certo? Fácil, maravilha, né? Sem muita conversinha fiada, né? Porque às vezes os exercícios de matemática vêm com as conversas fiadas, né? Vamos direto ao termo, monta a sequência, joga o termo geral e já sai do resultado. Mas quero ressaltar a vocês, né, que os exercícios de vestibulares da FUVEST, da Unicamp não estão vindo assim. E nessa lista de exercícios que nós vamos resolver como parte da nossa revisão, nós vamos trabalhar uns 2 exercícios aí desses níveis, tá certo? Correto? Maravilha, vamos lá. Exercício número 2, abordagem 2. Numa PA, o A3 mais o A7 é igual a 100. E o A4 mais o A11 é igual a 150. Calcule A1 e a razão. Alunos, vou escrever aqui, ó. Ele falou que o A3 mais o A7 é igual a 100. E o A11, o A4 mais o A11 é igual a 150. O que nós vamos fazer? Deixa eu pegar um giz aqui. Os giz aqui estão todos quebrando aqui na minha mão, mas vamos lá, né? Dando sequência. Olha só. Como ele quer a unha razão, nós podemos escrever qualquer termo baseado na equação do termo geral em função de A1 e a razão. É, professor? É. Quem que era o A3 na nossa recorrência? Não era o A1 mais 2 vezes a razão? O A7, o A1 mais 6 vezes a razão? Isso tudo tem que ser igual a 100. Nossa, professor, é verdade. Quer dizer, então, professor, que o A4 é o A1 mais 3 vezes a razão. E o A11 é o A1 mais 10 vezes a razão, professor. Isso.
que é igual a 150, de acordo com as nossas equações de recorrência que a gente fez na aula passada. Se eu quero calcular o A100, eu tenho o A1 e a razão, o A100 é igual a 1 mais 99 vezes a razão. Nossa, facinho, hein, professor? Depois que aprende fica fácil. Não é verdade? É igual você fazer uma maratona de 10 quilômetros, você que nunca correu. A primeira, nossa senhora, terrível, tá? Mas depois, né, que você fez a primeira, para fazer a segunda fica bem mais fácil. Por quê? Porque você tem a experiência. Isso é inteligência. Então, professor, então eu vou montar um sistema aqui, ó. A1 mais A1, 2A1. 2R mais 6R, 8R. Isso é igual ao professor 100. Maravilha. A1 mais A1, 2A1. 3R mais 10R, 13R. Pronto, resolvido o problema. Eita! Ficou um sistema linear de duas equações. Você pode chamar o A1 de X e o R de Y e resolver. Legal. Vamos fazer pelo método da adição, professor. Multiplicando por menos 1 para ficar negativo aqui. Menos 2A1 menos 8R igual a menos 100. 2A1, aqui não mexe, né? Mais 13R igual a 150. Esse aqui corta. Soma aqui 5R igual menos 100 mais 150, 50R. Se não sabe resolver sistema, volta lá no 7º ano, hein, aluno? 8º ano, 7º ano, faz uma revisão lá. Tá certo? Vamos lá. R vai ser igual, passa dividindo, 10. Se o R é 10, pega a primeira equação. 2A1 mais 8 vezes 10, né? Porque aqui é 10 igual a 100. Algebrismo. Agora o algebrismo. 2A1 mais 80 igual a 100 no algebrismo. Algebrismo. Que algebrismo? Ó, passa 80 para lá, 100 menos 80, 20. 2A1 é igual a 20, isso implica que o A1 também é 10. Tanto a razão como o A1 deu 10. Maravilha, alunos, maravilha. Aí, ó. De repente, o aluno, ele tá lá no ensino médio, ele tá acostumado só a calcular os termos. Aí aparece um negócio desse aqui, ó, né? Ele não sabe o que ele fazer. Ele fica, ai, professor, o A3... Mas ele não me deu nenhum termo da sequência, ele só falou que o A3 e o A7 dá 100. A soma do A3 mais o A7 dá 100, ele não me deu nem um A1. Como é que eu vou aplicar a fórmula? Como é que eu vou aplicar a fórmula, professor? Se ele não me deu A1, se ele não me deu a razão, professor. A razão e o A1 é o que ele quer. Mas ele não falou quantos termos tem, professor. Usa a lei da recorrência, ó. Olha lá, ó. A lei da recorrência fala que o A3 é igual a 1 mais 2R. O A4 é o A1 mais 3R, o A7 é o A1 mais 6R, o A11 é o A1 mais 10R, lei da recorrência de sequências, progressão aritmética. Estudante, dê um like nos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí de notificações para que você possa ter acesso ao nosso conteúdo. Saiba que nossas aulas estão sequenciais. Se você quer fazer um curso de matemática, tá certo? Estudar matemática, começar do zero, aprender o básico, você vai pegar a aula 1, 2, 3, vai na sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá certo? E para cada 4 aulas, cada assunto, por exemplo, conjuntos numéricos, encerramos conjuntos numéricos, tem aula de exercício de revisão. Função afim, encerramos função afim, aula de exercício de revisão. Funções quadráticas, tudo sobre funções quadráticas, encerramos com aula de revisão, tá certo? Maravilha? Tudo para você aprender, correto? Então, próxima aula nós vamos vir com propriedades da progressão aritmética, tá certo? Juntamente com soma de termos. Um forte abraço e te vejo no futuro. Até lá!